Bem-vindo à nossa última aula do curso Gama Expandida, ou Como Fixar as Cores na Impressora. Nessa última aula eu quero fazer um resumo do que a gente viu e também mostrar a diferença entre sucesso e o fracasso na implantação de qualquer coisa. No nosso caso aqui, eu vou falar sobre Gama Expandida. Muito bem. E eu gostaria de abordar com você o que pode dar errado, então, no processo de implantação. Uma das coisas é fazer apenas um teste, em que a clichêria talvez mande para você um jogo de clichês de gama expandida e você coloque em máquina e nas tintas indicadas ali pela clichêria e você imprime. O resultado com certeza não será satisfatório. Por quê? Porque um mero teste sem curva de levantamento de curva de reprodução ou outros testes que são necessários para a gama expandida, você não vai ter sucesso. Então, vai ficar forte demais alguma cor, a outra vai ficar mais fraca, as cores vão ficar desequilibradas e você vai acabar se frustrando, não vai gostar muito do resultado. Até porque provavelmente você vai ter que colocar 7 cores em máquina, provavelmente, talvez até um branco, quem sabe. E isso é uma coisa que não vai lhe ajudar. E conforme nós vimos no curso, durante todo o curso, eu deixei claro que o processo, o método de gama expandida, ele deve ajudar você, inclusive, a reduzir o número de clichês, caso seja necessário. Outra coisa é você não conhecer o processo. E o que seria isso? Um bom exemplo, e que eu falei em várias partes, em várias aulas que a gente teve, é não saber, por exemplo, que densidades básicas você trabalha. Qual é a densidade de impressão que você trabalha? Esse é o básico que a gente deveria conhecer. Então, se você for implantar e não souber, no mínimo, as densidades básicas que você trabalha, isso pode fazer com que o processo dê errado. Além disso, não só de não conhecer o seu processo, mas também de não controlar o processo. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você não controlar. Talvez um dia a clichêria foi na sua empresa, e lá na máquina fez a medição das cores e disse, olha, hoje você está trabalhando com as densidades amarelo, magenta, ciano e preto, são essas densidades. Muito bem. Só que a clichêria deixou aquilo anotado para você. Mas aí no dia a dia você vai imprimindo, você vai produzindo, mas você não controla aquilo. Você não sabe o que foi no outro dia. Porque certamente há variação. Não tem como não ter variação. Costuma ter. A diferença é o controle dessa variação. Então você restringe a variação quando você controla o processo. Então outra coisa que pode dar errado é você não controlar o seu processo. Além disso, querer implantar em todas as máquinas ao mesmo tempo, conforme nós vimos também em aulas anteriores. Eu não recomendo você tentar implantar em todas as máquinas. Você deve eleger uma máquina e ali fazer a implantação passo a passo, conforme nós vimos nas nossas aulas. Outra coisa que pode dar errado, não persistir e desistir no primeiro obstáculo que você enfrentou. Na primeira dificuldade já desistiu. Isso daqui não serve para mim. Né? Então, sabe do que a gente tem medo? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Esse é o maior problema nosso, né, do ser humano. É ter medo daquilo que a gente não conhece. Então, passe a conhecer. Teve um obstáculo? Continue. Às vezes nós estamos subindo, é como se fosse subir uma escada. Você subiu 5 degraus. E aí apareceu um problema, você teve que descer 2 degraus. Você não pode desanimar, porque você não voltou para o pé da escada, você só voltou 2, mas você já tinha ganho 3 ali. Então agora você continua subindo. Talvez voltou mais um, continua subindo, e assim sucessivamente, até você se tornar um expert nisso. Outra coisa que pode dar errado, focar apenas na qualidade da cromia e se esquecer que o objetivo maior é a fixação das cores na impressora. O que quer dizer isso? Bem, talvez você queira deixar a imagem muito bonita, então você só foca nisso, a imagem bonita. Mas, na realidade, o gama expandida, até essa altura, na nossa aula, você já viu que o objetivo principal é fixar as cores na impressora, o que te dá um ganho gigantesco em termos de setup, de economia de tinta, de uma série de vantagens aí que você não teria e você não tem quando você
não possui um sistema ou um método de gama expandido, seja ele qual for. Muito bom. Agora, nós vamos fazer, vou considerar com você aqui o Mind Map do curso, para a gente ver quantas informações a gente conseguiu alcançar até aqui, certo? Vou compartilhar minha tela para a gente ver isso. Então, conforme a gente pode ver aqui, eu vou nesse Mind Map do curso de gama expandida, vamos ver o que nós aprendemos em todo o decorrer do curso com todos esses 6 módulos aqui. No módulo 1, fixando as tintas na impressora, nós vimos na aula 1 para que serve esse curso. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para a gente ver direito, né? E o que nós vimos ali? Eu dei as boas-vindas, objetivos do curso, a paleta de cores fixas na impressora, como tirar proveito. Depois, na aula 2, nós vimos o que é gama expandida, gama estendida ou gama expandida. Muita confusão, eu expliquei isso então logo na segunda aula. O que é isso, de onde surgiu e o que faz na prática. Na aula 3 nós vimos o que é Fixed Color Palette, que significa paleta de cores fixas, porque isso é um sonho para todos nós, flexógrafos, porque pode ser uma realidade, como a gama expandida entra nisso, acerto de cor zero é possível, eu considero nessa aula, e o que será preciso para conseguir isso. Então tudo isso nós vimos logo no primeiro módulo. No segundo módulo, na aula 4, observamos por que o controle da cor é delicado, e aprendemos sobre o que é cor, falamos sobre o CMYK, síntese subtrativa, falamos sobre o RGB, síntese aditiva, falamos sobre a diferença entre RGB versus o CMYK, por que a diferença, como controlar essa diferença e por que nós enxergamos a cor. Bastante informação importante aí para você. Na aula 5, por que e como medir a cor. E aí falamos sobre o sistema Munsell, o CE Color System, como enxergamos a cor, o espaço da cor, como funciona o L asterisco A asterisco B asterisco, o famoso LAB. Também o que é delta E, por que a cor tem de ser medida, com o que a cor é medida, que instrumentos, que forma é feito isso, né? Quais os artifícios que a gente usa para fazer a medição da cor. A aula 6 eu considerei muito importante a gente falar sobre Pantone, quando surgiu, por que ganhou força, quantas cores possui o Pantone. Olha que interessante, né? Você não sabe, né? A maioria das pessoas para quem eu pergunto quantas cores tem um catálogo Pantone, não sabe dizer quantas tem. Você sabe dizer? Agora você sabe, né? Terminando o curso você já sabe. Como funciona o catálogo? Por que não é um padrão? Né? Por que a gente não considera o Pantone como padrão de cor, e sim como uma referência de cor? Falamos e aprendemos sobre o Pantone Live, o que é, e o Pantone para cores de gama estendida, ou gama expandida. No caso da Pantone, ela chama de estendida. Você entendeu por que nós vimos aqui na aula, eu falei sobre isso aí. Inclusive que existe já um catálogo Pantone para a cor gama expandida. Depois aqui no módulo 3, configurando o sistema. Na aula 7, software para a gama expandida. Falamos sobre o Equinox da ESCO, que é o software apropriado para isso. Vimos como ele funciona, passos para conseguir a curva de gama expandida, quanto custa um Equinox, calibração, padronização do seu processo. Falamos depois na aula 8, Test Form, a diferença entre Single Color, Test Chart e Fingerprint. Você sabe dizer a diferença? Agora você sabe, porque você está terminando o curso. Essa é a última aula do nosso curso de gama expandida e nós consideramos tudo isso nesse curso, não é verdade? E ali eu falei o que é um Test Form, o que é um Single Color, o que é um Fingerprint, o que é um Test Chart e ainda como fazer um Test Form. Eu passo várias dicas importantes de como você fazer corretamente um Test Form. Aula 9, Sistema de Gerenciamento da Cor e Padronização. Sistema de Gerenciamento da Cor, Perfil ICC, Linearização do processo e mais, algo muito, muito importante, há muita confusão, a diferença entre norma,
especificação e método de padronização e controle de processo. Então ali eu falei sobre G7, por exemplo, você sabe o que é G7. Falei sobre normas, ISO, e falei sobre o FIRST, que é publicado pela FTA. Então qual é a diferença desses daí? Qual é a diferença da ISO, do G7 e do FIRST, por exemplo? Nessa aula você aprendeu isso direitinho, não é verdade? Depois do módulo 4 é o passo a passo. Aqui eu revelei para você o passo a passo do nosso curso, fixando as cores na impressora passo a passo. E aqui eu passei os passos, né? Conhecer o seu processo de preparação, se prepare com o mínimo necessário, passo 3, padronização do processo, trabalhando com a clichêria, sequência de teste de forma e calibração, validação, testando o método, ajustes necessários, padronização, processo versus gama expandida, controlando o seu processo. Agora o 10, revise tudo novamente e resumindo o que pode dar errado. Então isso a gente considerou ali na nossa aula também. Bem, no módulo 5, o melhor dos mundos. Então eu falei com você e trouxe a sua atenção a metodologia Flexo 4.0, faça mais com CMYK, e nós vimos ali na aula 11 que a metodologia Flexo 4.0 vai na contramão do mercado, ao passo que as pessoas tendem a colocar o maior número de clichês possível, né? Aumentar, separar as cores em 2 pretos, tem lugares, eu peguei um serviço uma vez, tinha 4 azuis, né? Eram 8 cores, 4 azuis diferentes, né? Então, olha que loucura. Faça mais com CMYK. CMYK é mais fácil de controlar, porque só trabalha com a densidade, né? Faça 70% do Pantone com CMYK. Olha aí, eu entreguei para você como isso é possível. E que requer pouco investimento. Na aula 12, como escolher as melhores tecnologias. Falamos sobre tinta, como garantir a cor sempre igual. Falamos sobre o Anilox, qual a melhor configuração. Falamos sobre dupla face, nem todos são iguais. Falamos sobre clichês, a tecnologia faz diferença. Falamos sobre a impressora, trabalhe com o que você tem. Falamos sobre o substrato, a cor dele é importante. E os demais insumos, falei sobre faca, solvente, assim por diante. Isso tudo na aula 12. Aí fechamos o módulo 5 e fomos para o módulo final, que é o módulo importantíssimo, que é a teoria na prática. Na aula 13, eu mostrei a impressão de banda larga e nós vimos ali um teste prático que eu filmei ao vivo, em tempo real, na FlexoPower, uma máquina novíssima da FlexoPower, modelo gearless. Também houve ali a demonstração do setup e acerto de cor zero. Você tira um serviço, coloca outro e não faz nenhum ajuste, nem de anilox, nem de tinta, nem de nada. É interessante você ver, nessa aula você viu ao vivo. Na aula 14, nós falamos de um serviço de banda estreita. E agora eu fiz esse teste numa máquina Evo, lançamento inclusive da Etirama, bem interessante. Mesma coisa, colocamos o serviço em máquina, depois tiramos o serviço, colocamos outro, acerto de cor zero. Você viu tudo isso aí nessa aula. E finalmente a aula 15, que é a que nós estamos considerando agora. Então, se a gente fizer aqui um overview do Mind Map aqui, desse mapa de tudo que nós vimos, olha quanta informação você recebeu nesse curso, né? Então, espero que você tire proveito. Você sabe que você pode ver quantas vezes você achar necessário. Você pode também recorrer a mim para que possamos trocar ideias e eu possa lhe ajudar a você implantar também o sistema de gama expandida na sua empresa. Bem, eu quero dizer que o curso não termina aqui. Você deve fazer perguntas, tirar dúvidas. Eu quero fazer um acompanhamento com você. Você pode me passar a evolução daquilo que você está fazendo, do passo a passo. Né? Eu sei que tem o curso, ele traz bastante coisa bem explicadinho, passo a passo. Mas é evidente que sempre tem dúvidas, então você pode recorrer a mim. Faça parcerias com quem já está habilitado. Há clichêrias que já estão trabalhando, que já possuem software, por exemplo, para trabalhar, e que já estão fazendo isso em algumas empresas. Então, essas clichêrias,
você deve procurar aí no mercado. Nós temos pelo menos 5 ou 6 clicherias já habilitadas para isso. Também não só clicheria, mas também anilox e tintas. São os 3 pilares aí importantes para você conseguir fazer o resultado, tá certo? Deixei claro também o seguinte, não necessariamente você precisa ter uma máquina gearless para fazer isso. Seria desejável, né, no caso de banda larga. E no caso de banda estreita, você não precisa ter uma máquina tão moderna, ou uma máquina de ponta como uma Evo, por exemplo, ou máquinas, né, as importadas também. Não necessariamente. Eu tenho feito esse trabalho em máquinas mais simples, com resultado muito bom. E aí eu gostaria de finalizar essa aula contando para você uma pequena história. Né? Essa história para finalizar e para a gente refletir. Né? Será que o curso pode dar certo? Será que vai dar certo no seu caso? Será que vai dar certo no meu caso? Você deve estar pensando, na verdade. Mas eu vou contar então uma história para você. Havia um reino, nesse reino havia um sábio. E esse sábio respondia a todas as perguntas de todas as pessoas daquele reino. Então as pessoas iam até aquele sábio já estava bem velhinho, e faziam perguntas ao sábio, e ele sempre sabia a resposta. Né? Mas havia uns jovens que diziam o seguinte, não é possível que esse sábio conheça tudo, e que ele saiba tudo, e que ele responda tudo. Então um falou para o outro, bem, eu tenho um truque aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um passarinho e vou esconder esse passarinho na minha mão, nas minhas costas, né, deixar escondido, e eu vou chegar para o sábio e perguntar, sábio, esse passarinho que está aqui na minha mão, ele está vivo ou ele está morto? Se o sábio responder que o passarinho está morto, eu pego, abro a mão, mostro para ele, o passarinho sai voando. Se por outro lado ele responder que o passarinho está vivo, eu quebro o pescocinho do passarinho e aí mostro para ele que o passarinho está morto. E assim eles concordaram, né, entre si e foram até o sábio, né, e fizeram isso mesmo. Né. Então chegaram lá com o passarinho escondido atrás, passarinho vivo, né, e perguntaram para o sábio, sábio, o passarinho que está na minha mão, ele está vivo ou ele está morto? E o sábio respondeu, meu filho, a resposta está na tua mão. Então, fica aí para você o recado também de que o curso dá certo ou não? E eu respondo para você, a resposta está na tua mão. Depende de você, tá bom? E também, no que eu puder ajudar, eu vou lhe ajudar. Agradeço muito a sua participação, agradeço a excelente participação de vocês, agradeço aí a Etirama, a Alpha Clicheria, a Natalgraph, Avery Dennison, a Apex, Limercart, a Flexopower e a Tupower, que são empresas aí que contribuíram diretamente para a realização desse curso. E também agradeço a várias outras empresas aí que também tiveram participação, de uma forma direta ou indireta. Mas especialmente é você que adquiriu esse curso, confiou nesse curso e tenho certeza que tirou muito proveito, tá bom? Muito obrigado então e nos vemos até um próximo curso. Um abraço e até lá.